Quando que eu devo vender um fundo imobiliário? Mesmo que você invista em fundos imobiliários com o objetivo de acumular cada vez mais e mais cotas, existem casos sim em que você deve vender os seus FIIs. Na minha opinião, isso ocorre em duas situações. Uma, na qual eu considero a venda obrigatória, e a outra, onde eu já considero opcional. Então fica comigo, assiste até o final esse vídeo e saiba claramente quando vender os seus fundos imobiliários. Olá, eu sou Marcelo Faia, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários na LS. Aqui no YouTube, eu publico todas as semanas conteúdos relevantes sobre o mundo dos fundos imobiliários. Então já deixa o teu like aqui no vídeo e inscreva-se no canal para ser avisado sempre que chegar um vídeo novo por aqui. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Antes de você querer vender um fundo imobiliário, se faça a seguinte pergunta: por que você o comprou? Por que você comprou esse fundo imobiliário? Quais foram os motivos que te levaram a comprar a cota desse fundo imobiliário? Acredite, a resposta está bem próximo dessas perguntas. Se você ainda nem começou a investir em fundos imobiliários ou faz isso ainda com pouco conhecimento, eu te convido para conhecer o meu curso gratuito Tijolo por Tijolo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e te garanto que é uma ótima forma de iniciar os seus estudos sobre os fundos imobiliários. Agora, voltando aqui, eu vou separar esse vídeo em alguns tópicos para te dar uma explicação bem completa para você saber quando vender os seus fundos imobiliários. Então vamos começar, primeiro, por quando eu entendo que é obrigatório você vender. No momento em que você percebe que o fundo imobiliário perdeu os seus fundamentos. Isso é, perdeu a qualidade, deixou de ser um bom fundo. Ok, Fai, mas e aí? Como é que eu vou saber quando que os fundos imobiliários perderam os seus fundamentos? Pois é, essa é uma pergunta que cada um vai responder de uma forma diferente. Por quê? Porque, veja bem, os fundamentos podem ser várias coisas, como o resultado gerado, os negócios realizados pela gestora, os status dos seus contratos, o momento da economia ou do ciclo imobiliário, enfim, uma série de coisas. E essas coisas podem ser individualmente mais importantes para você do que para mim ou para uma outra pessoa, por exemplo. Então essa é uma análise que cada um vai ter que fazer a sua. Por isso, a resposta para essa pergunta costuma estar lá nos motivos que te fizeram comprar ele no passado. O que você considera bom nele permanece lá ou deixou de existir? Vamos lá. Se você comprou um fundo imobiliário porque ele tinha imóveis que eram extremamente bem localizados, estava todos eles muito bem, todos ocupados e com contratos atípicos de locação, por exemplo. Pois bem, se esses foram os motivos que te levaram a gostar desse fundo imobiliário, esses motivos permanecem lá até hoje? Esses contratos ainda estão válidos? Esses contratos não venceram ou estão muito próximos de vencer? Se estiverem muito próximos de vencer, um dos pilares da decisão que você tomou de investimento lá atrás está ameaçado. A gestora já está se comunicando a respeito disso, o que ela pretende fazer, que fim ela vai dar para esse imóvel, se vai tentar vender esse imóvel para daí comprar um outro que esteja com um contrato atípico vigente, ou ela já está em tratativas de renovação com esse inquilino ou algo do tipo. Perceba, isso é algo que lá no início você deu muita importância. Se isso deixa de existir, um dos importantes motivos que te levou a investir nesse fundo deixa de existir. Quer ver um exemplo? Quem comprou cotas de fundos de agências bancárias há muitos anos atrás. A maioria dessas pessoas viu o seguinte: olha, aqui eu tenho vários imóveis diferentes, locados para um inquilino de grande porte, num contrato atípico que vai me gerar uma receita muito estável por bastante tempo. Legal. Aí o tempo passa. E esses contratos vão chegando perto do fim. E agora? Será que a receita é tão estável assim, olhando de hoje para frente? Talvez já não seja mais. Aquele contrato que era atípico até agora, quando vencer, ou ele se torna um contrato típico, ou esse imóvel vai ser relocado para outro inquilino. E aí? Aquele teu grande motivo para comprar as cotas desse fundo já não existem mais. Claro que no meio do caminho ficou muito claro que os bancos querem ter cada vez menos agências e atender seus clientes cada vez mais por canais digitais.
Então, claramente, esse é um tipo de fundo imobiliário que perdeu os seus fundamentos. Ainda existem alguns que têm contratos atípicos que ainda levarão um bom tempo para chegarem lá nos seus vencimentos. Isso é tempo suficiente para você ter a tranquilidade que você quer? Se for, ok, tudo bem. Não, não é. Então aqui a gente já tem um motivo pelo qual você deveria começar a pensar em vender ele. Se for motivo suficiente, venda imediatamente. Isso aqui é só um exemplo de como um fundo perde eventualmente a sua qualidade. Tá? Mas o perder a qualidade, não existe uma resposta pronta para isso. E normalmente o que vai te ajudar a responder isso é você se perguntar. Muda a pergunta. Pergunte-se por que eu comprei esse fundo lá atrás. Se você tem essa resposta, só compara com o que acontece com o fundo hoje. E se você continua tendo essas características lá presente, então o fundo mantém seus fundamentos. Se o fundo não tem mais essas características que te levaram a querer comprar ele lá, então para você, para a sua análise, esse fundo perdeu os fundamentos. Eu venderia esse fundo imediatamente e compraria cotas de um outro fundo que eu entendo que tem as qualidades que eu quero para ter ele na minha carteira. Então esse é o principal motivo pelo qual eu entendo que se chegou a hora de vender um fundo imobiliário, perdeu os fundamentos, não fica para ver. Não paga para ver, pode custar caro demais. Cai fora logo e busca um outro fundo que você entende que tem qualidade, que tem bons fundamentos e vai ser feliz, vai receber dividendo de um outro fundo, não te apega naquele. Se está entendido até aqui, vamos para o próximo quesito. Né? Agora é o seguinte, o motivo pelo qual você poderia vender o seu fundo imobiliário, onde eu entendo que é opcional vender esse fundo. Né? Se esse fundo ficou caro demais, aí eu não estou mais falando de qualidade do fundo, e eu começo a falar de preço. Se esse fundo fica caro demais da conta, você pode aproveitar essa oportunidade, vender esse fundo e comprar um outro que ainda esteja barato e que te pague uma remuneração semelhante. Assim você aproveita uma valorização, realiza um bom ganho de capital, migra para um outro fundo que está barato, ou seja, que pode eventualmente vir a ficar caro no futuro e você realizar um ganho de novo, enquanto a renda se mantém mais ou menos estável. Então, em termos de renda, você permanece na mesma linha, mas aquele fundo que está caro demais, um dia ele volta para a realidade, ele vai voltar para o seu preço razoável. Se você não aproveitou para vender ele aqui, bom, você deixou de ganhar dinheiro. Eu sou obrigado a vender nessa hora? Não, você nunca é obrigado a fazer nada. Você tem o seu livre-arbítrio, você faz o que você bem entender. Nesse ponto eu entendo que é opcional. Por que opcional? Porque quem não quer se envolver muito, quem não quer ficar girando a sua carteira, quem não quer ficar movimentando demais, comprando e vendendo seus ativos, quer só acumular cotas, que é uma estratégia que eu entendo ser extremamente válida, vai simplesmente continuar comprando com os rendimentos que caem, não vai se importar se o preço subir demais. Claro, se estiver caro demais, você vai deixar de comprar mais cotas desse cara. Mas não necessariamente é obrigado a vender. Então, nesse momento, é opcional vender. Quer vender? Vai lá, vende. Não, não quero vender, então não faz nada, só para de comprar e está tudo bem. Esses são os dois motivos pelos quais eu entendo que faz sentido você vender a cota de um fundo imobiliário ou as cotas dos fundos imobiliários que você tem. Se um desses dois acontecer, no primeiro, é obrigatório. No segundo, opcional. Aí você decide se vale a pena ou não vender para o seu caso. E aí, consegui te ajudar? Lembrando, ao investir em fundos imobiliários, normalmente você não está pensando em vender as suas cotas, e sim em acumular cada vez mais cotas para receber também cada vez mais dividendos. Mas mesmo assim, é bom ficar atento a essas duas situações que eu falei aqui. Por isso eu reforço o meu convite para você conhecer gratuitamente o meu curso Tijolo por Tijolo e para se inscrever também gratuitamente para receber a minha newsletter semanal. Eu vou deixar esses dois links aqui na descrição abaixo. Siga também @Marcelo Fai no Twitter e no Instagram e deixe o seu like aqui no vídeo. Compartilhe ele com os amigos e coloque em prática o seu projeto de viver de renda com os dividendos dos fundos imobiliários. Antes de ir, me conta aqui nos comentários. Você já vendeu algum fundo imobiliário? Qual deles já passou pela sua carteira e você já entendeu que chegou a hora de vender e você passou nos cobres? Deixa aqui nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.